Se você, assim como eu, não era nascido nos anos 90, talvez não tenha dimensão do que foi a Sissi. Mesmo sabendo que ela é o ídolo das nossas referências atuais, me faltava mais contexto da época para entender a importância dela pro futebol feminino brasileiro. Outra vez ela, Sissi. Muitas pessoas falaram que o futebol era coisa para homem. Tudo isso que nós fizemos na seleção possam abrir as portas para essa nova geração. Sissi é uma ex-jogadora de futebol que atuava como camisa 10 clássica. Ela é considerada a grande craque da primeira geração de jogadoras pós-proibição do esporte no país. Sim, isso mesmo, pós-proibição. Porque o futebol de mulheres foi impedido de ser praticado no Brasil em 1941, no governo de Getúlio Vargas, por ser incompatível com as condições da natureza feminina, segundo o decreto. Em 77, uma comissão parlamentar de inquérito, a famosa CPI, foi formada por senadores e deputados que discordavam da prática pelas mulheres. A lei só foi revogada em 1983, nos anos finais da ditadura militar, quando o Conselho Nacional de Desportos considerou o futebol feminino como aceitável. Foram 42 anos de clandestinidade, veto e resistência de muitas mulheres, que não deixaram a paixão de lado mesmo com a vigilância policial. Isso já explica um pouco do porquê o surgimento da primeira estrela da modalidade impactou tanto uma geração de meninas e mulheres que sonhavam em jogar futebol. And Sissi has won it! The golden goal for Brazil! Em 1967, a Cislei de Lima do Amor, a Sissi, nasceu em Esplanada, no interior da Bahia. E quando ela nasceu, o futebol era proibido para mulheres por lei. Ela jogava na rua com os meninos, era, como muitas histórias de outras jogadoras brasileiras, a única menina ali entre os meninos. A Sissi tem algumas irmãs e só um irmão. E aí era engraçado, porque o pai esperava que o irmão fosse jogar, mas era ela que ia. Mesmo assim, ela insistiu em ser profissional e atuou em clubes do interior da Bahia, como o Flamengo de Feira de Santana, ainda nos anos 80. Sua carreira foi simultânea a um período conturbado e cheio de mudanças no Brasil. Em 1984, o colapso da ditadura militar e o processo de reabertura política levaram às eleições indiretas, e Tancredo Neves foi eleito. Mas uma internação inesperada de Neves abalou o país e sua morte, antes de assumir a posse, fez de José Sarney presidente. A união, a integridade e a independência do Brasil. Naquele ano de transição política, Sissi se mudou para Salvador e começou a atuar com a camisa do Bahia. Aquela foi a grande vitrine da atacante, que recebeu a convocação para o Mundial Experimental de 1988, torneio precursor da Copa do Mundo Feminina. Algumas jogadoras da Bahia, entre elas a Sissi, que é convidada e que vai para a China para jogar o Mundial Experimental. A CBF se viu pressionada pela FIFA a mandar uma seleção ali, e aí que começou a organizar. A organização maior, ela foi feita a partir de uma pressão da FIFA. E a Sissi lá na Bahia recebe essa carta, tipo, você está convocada para a seleção. Ela falava que achava que era trote, sabe? Enquanto isso, internamente, os brasileiros lidavam com outra novidade, a de uma nova Constituição da República. No ano seguinte, 1979, o Brasil ainda passaria por suas primeiras eleições presidenciais diretas desde 1960, terminando com Fernando Collor eleito. E foi quando Sissi se mudou para São Paulo para defender o Corinthians. Uma grande virada de chave, já que ela foi contratada não para o campo, mas para o salão. A atacante foi para o futsal. Ela só retornou ao futebol de campo em 1991, às vésperas da Copa do Mundo, mas uma lesão fez com que a camisa 10 fosse cortada da convocatória. Nos 4 anos entre os mundiais, Sissi chegou a voltar ao futsal e até mesmo se mudar para a Itália, onde atuaria pelo Hellas Verona em 1994. Então a Sissi ali no começo dos anos 90, ela joga em muitos times de futsal. Ela joga no Bordeaux, no Eurosport, no próprio Corinthians. E é muito engraçado, se você pega a lista dos times campeões e dos times que a Sissi jogava, quase sempre é o time que a Sissi jogava que estava muito bem. Enquanto isso, a passagem da atleta pela Europa foi curta, mas por um bom motivo. A convocação para o Campeonato Sul-Americano de Seleções de 1995. Ela arrancou pela direita e na saída da goleira adversária tocou. Fez outra vez. Belo toque. Outra vez ela, agora cobrando falta, Sissi, um golaço, bola no ângulo. Foi o primeiro título de Sissi com a camisa do Brasil. Uma campanha invicta com 12 gols anotados pela camisa 10. No mesmo ano, o Brasil voltou a disputar a Copa do Mundo. Dessa vez, contando com sua melhor jogadora. Estavam no elenco outras estrelas que marcaram gerações. Formiga e Michael Jackson, por exemplo.
Aos trancos e barrancos, sem apoio e sob muita desconfiança, a seleção terminou em 9º. Mas o único vexame foi a reutilização dos uniformes masculinos da Copa do Mundo de 1994, já que nem aos uniformes próprios elas tinham direito. Elas sempre recebiam as sobras dos uniformes, então elas contam que tinha jogadora de 1,60 que tinha que ficar dobrando manga, elas costuravam as mangas das camisas, as barras dos shorts, porque era literalmente a sobra, assim, era o que sobrava, a gente dá aqui pra ela, sabe? Não eram anos fáceis para ser mulher no futebol. Pouco mais de uma década da modalidade no Brasil, mas ainda muito longe da profissionalização e de ser levado a sério. Naquele tempo, o futebol de mulheres era alvo de preconceito, mas, por outro lado, era visto como entretenimento de revistas de esportes. Não por seus resultados, mas pela sexualização das atletas. Existia o estigma de que jogadora tinha que ser bonita, e se não fosse, atrapalhava o espetáculo aos olhos dos homens. A própria Sissi, apesar da sua qualidade, chegou a ser proibida de participar de um campeonato organizado pela Federação Paulista porque eles não aceitavam mulheres de cabelo curto, mulheres consideradas menos femininas. Em algum momento, começaram a achar que o caminho para trazer recurso para o futebol feminino era que as jogadoras atraíssem a partir da beleza, né? Por critérios de beleza e sensualidade. E aí, se você pegar as fotos daquela seleção, não tinha nenhuma dentro desse padrão de beleza que os caras esperavam, sabe? Só que naquela época, a craque da seleção estava totalmente fora desse padrão. E aí, tinha patrocinadores, por exemplo, que eram marcas de shampoo. Futebol feminino, shampoo, eles queriam muito linkar o futebol feminino com bonitas e boas de bola, sabe? Só que a realidade não era essa, assim, as mulheres tinham outras prioridades. E aí a Sissi, em 99, para a Copa do Mundo, que ela é simplesmente a co-artilheira, ela faz 7 gols na Copa de 99, e ela é eleita a segunda melhor do mundo pela FIFA, e vai lá para a premiação da FIFA, a Sissi aparece de cabelo raspado. E aquilo, já nessa postura dela de brigar por direitos, é uma afronta para os dirigentes, é uma afronta. Aquelas fotos incomodaram muito, aquela mulher de cabelo raspado, craque, incomodaram muito, a ponto de ter dirigentes na época falando que ali mulheres de cabelo raspado não podia jogar. Então, em 2001, o Campeonato Paulista, que era o Eduardo Fará, na época, que era o presidente, chega a baixar uma regra por escrito, o estatuto, de que a prioridade para os times que iam draftar jogadoras, critérios para você selecionar jogadores para o seu time, né? Ser boa de bola, boa técnica, bom condicionamento físico, não. Era beleza e sensualidade. Isso está por escrito. Muita gente acreditava que ela tinha raspado o cabelo para se parecer com um homem, para chocar, mas a cabeça raspada tem uma história linda por trás. Ela já usava o cabelo raspado e teve um dia que ela foi visitar um menino que estava com câncer no hospital e que ele super se identificou com o cabelo raspado dela e ficou muito emocionado, porque os dois tinham... Ele estava careca por causa do tratamento da quimioterapia, e aí eles tiveram uma conexão muito forte, e a Sissi decidiu, a partir daquele encontro, que ela sempre usaria o cabelo raspado para homenagear esse menino, que depois acabou falecendo. Mas que é isso, começou com uma brincadeira ali de vestiário, assim como, sei lá, o Ronaldo Fenômeno apareceu com aquele cabelo de cascão na Copa de 2002. Ela sofreu muito discriminação direta por causa disso, mas que ela decide manter não por questões de futebol, não por questões de querer afrontar os dirigentes, mas por causa dessa história muito pessoal dela, sabe? Sissi foi uma das primeiras a pregar que as jogadoras deveriam ser como elas quisessem. 3-0 para o São Paulo, Sissi de pé canhoto de curva. Uau! Quase a Sissi foi ali na gaveta esquerda e o São Paulo tá mexendo. O reconhecimento veio aos poucos. Em 1997, quando a craque atuava pelo São Paulo, onde foi campeã paulista e brasileira, um episódio no Morumbi lotado marcou a história das mulheres no futebol. Em uma partida da equipe masculina do Tricolor, a torcida em coro pediu. O grito era assim, ó, ei Muricy, coloca a Sissi. Era assim o tempo todo. E até tinha razão a torcida, porque a gente não estava bem não, e acho que quem sabe se a Sissi entrava, a gente ia melhorar. Pela primeira vez, uma atleta feminina foi reconhecida como estrela de um time brasileiro. Em 1999, o filme Central do Brasil, de Walter Salles, venceu o Globo de Ouro na categoria Melhor Filme Estrangeiro. Só se falava na Fernanda Montenegro. E na Sissi. Sim, nesse mesmo ano ela seria a nossa outra estrela internacional. Era mais uma vez época de Copa do Mundo. Atuando em seu clube do coração, o Palmeiras, Sissi foi convocada para representar a Canarinho nos Estados Unidos. O Brasil fez sua melhor campanha até então. A terceira colocação foi histórica e impulsionada por uma camisa 10 inspirada. Sissi foi a artilheira do torneio com 7 gols junto com a chinesa Sun Wen.
Ela ainda foi eleita a melhor meia da competição. E depois levou a bola de prata da FIFA, que a colocava como a segunda melhor jogadora do mundo. Foi a coroação de toda a sua carreira. No Brasil, depois de ser vice-campeã paulista e brasileira com o Palmeiras, Sissi foi pro Vasco da Gama, onde levantou mais uma taça, o Campeonato Carioca. Mas, depois de 2000, suas convocações para a seleção pararam de acontecer. Ainda que jogasse em alto nível nos Estados Unidos, onde finalizou sua carreira, a camisa 10 parou de ser chamada para representar o Brasil. 2 estrelas do futebol brasileiro brilham no principal campeonato de clubes do mundo. Eu disse estrelas. Kátia Silene e Sissi. Elas jogam no Bay Area Cyberways e disputam a final da Liga Americana sábado contra o Atlanta. O motivo nunca ficou claro. O que dizem as pessoas que estavam presentes na época é que Sissi tinha uma postura de exigências à frente de seu tempo. Ela batia de frente com dirigentes, incomodava e cobrava mudanças. Essa postura é, até hoje, um dos maiores legados de Sissi para o futebol feminino e para as mulheres no geral. Acreditar que é possível mesmo com todas as dificuldades e ter coragem para fazer. O seu talento ajudou a quebrar muitas barreiras no imaginário popular e inspirou centenas de outras jogadoras. Que eu acho que agora é uma responsabilidade coletiva, né? Enfim, da imprensa, eu acho que da CBF especialmente, dos times em que a Sissi jogou, em que essas pioneiras jogaram, de fazer esse resgate de memória para que essas histórias sejam contadas e recontadas para que elas tenham esse reconhecimento que elas merecem, sabe? Acho que as gerações mais novas, de fãs, de torcedores, mas também de jogadoras, precisam saber o papel que essas mulheres tiveram ali, o quanta grama elas comeram para que depois, hoje, a gente pudesse ter uma seleção organizada, estruturada, para que hoje as meninas possam olhar para o futebol feminino como uma possibilidade de carreira, de profissão, porque tem uma estrutura em volta, sabe? Mas que a gente precisa sempre honrar essas que vieram pavimentando o caminho, como foi Sissi.